Viajamos agora até ao espaço com a ajuda do Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. E começamos com abraços, mas mortais. Vamos falar de viúvas negras e de colibris nesse espaço. Não é a preparação para a vida animal que vem a seguir, não. É mesmo uma rúbrica espacial. E para falar sobre viúvas negras é apenas um paralelismo, uma metáfora do mundo animal para algo que se passa lá em cima. E é de falar sobre pulsares milissegundos. Nós já trouxemos aqui várias notícias sobre os pulsares. Muito rapidamente, os pulsares correspondem à fase final da vida de uma estrela de grandes dimensões que nessa fase final rebenta como uma supernova, as suas camadas exteriores rebentam e o que resta é um núcleo muitíssimo pequeno e extremamente denso dessa estrela. Só para termos uma pequena ideia, um pulsar corresponde a algo com cerca de 330 mil vezes a massa do nosso planeta Terra. Mas são 333 mil vezes a massa da Terra confinada num espaço do tamanho de uma cidade, do tamanho de Lisboa e Porto juntos. Portanto, algo extremamente denso. Agora, só para teres uma ideia da monstruosidade que é isto, imagina o que é um corpo deste extremamente denso rodar sobre si mesmo, neste caso em particular desta notícia que trazemos, cerca de 390 vezes por segundo. Isto há algo como 23 mil rotações por minuto. E então, quando juntamos um monstro destes com uma estrela que está ali perto e que roda à volta deste pulsar, então as notícias não são muito boas para essa estrela. Por isso é que este tipo de pulsares, pulsares milissegundos, quando estão acompanhados por uma estrela, são chamados de pulsares, enfim, de sistemas de viúvas negras. Porque este pulsar tem um comportamento de uma viúva negra. E a notícia desta semana foi a descoberta precisamente de uma viúva negra, em que pela primeira vez o pulsar foi detectado apenas na radiação, através dos dados dos raios gama, do telescópio Fermi. E então, quando os cientistas olharam para a estrela que está a rodar à volta deste pulsar, que é aquilo que nós estamos a ver agora neste momento, encontraram algo no visível extremamente engraçado. É que esta estrela, num espaço apenas de 90 minutos, tinha uma cor azul e depois uma cor vermelha, ou melhor, ao contrário, uma cor vermelha e depois uma cor azul. Isto indicava que esta estrela estava a ser muito aquecida precisamente pelo pulsar. A história é um bocado mais dramática do que isso, porque a história deste duo, deste sistema binário, conta-nos que no início desta relação, digamos assim, entre estes dois elementos espaciais, o pulsar começou por comer um bocado da matéria desta estrela, que é uma estrela muito pequena, de pequena massa, poucas dezenas de vezes a massa de Júpiter. E já não bastava a massa desta estrela ter sido comida no início desta relação, o que os cientistas descobriram agora é que este efeito do grande aquecimento desta estrela, devido à forte radiação energética por parte do pulsar e os ventos muito fortes do pulsar, estão também a, digamos, a fazer uma evaporação da própria estrela. Portanto, algo parecido com a viúva negra quando envolve o seu parceiro para o matar. É no fundo o que vai acontecer com esta estrela, que consegue ter uma disparidade de temperaturas extremamente elevadas entre o lado que está voltado para o pulsar e o lado que está voltado, no fundo, para nós, para o observador. E o que é engraçado neste tipo de sistemas é que estas estrelas, que giram à volta destes pulsares, viúvas negras, funcionam como uma espécie de um espelho de maquilhagem do próprio pulsar. Ou seja, nós conseguimos ver no efeito, pelo efeito que cria na estrela, a força, o poder deste tipo de pulsares a milissegundos. E, portanto, isto é apenas mais uma história com um paralelismo engraçadíssimo deste tipo de pulsares. Nós conhecemos já mais de 300 deste tipo de pulsares e são cerca de 18, aproximadamente 18 destes pulsares viúvas negras e que nos permitem ter uma outra ideia, estudar de uma outra maneira este tipo de estrelas que no fundo são uma espécie de uma vida animal do que se passa lá em cima. Miguel, temos agora um telescópio que não viu a luz celestial, mas ofereceu a visão aos humanos. Agora é parte dos colibris. Porquê é que vamos falar de colibris ou de beija-flores? Bom, isto começa com um problema. É um problema muito grave. Estamos a falar da University Eye Clinic de Maastricht, que, como o próprio nome indica, é especialmente virada no campo das cirurgias oculares, e que tinha um problema grave. É que o microscópio que os cirurgiões utilizavam para poder focar, para poder ampliar precisamente o olho, tinha um pequeno problema, um pequeno grande problema. Oscilava. Aquilo tremia. E é um pequeno grande problema, porque quando este tipo de cirurgias trabalham sobretudo no campo de 1 milímetro ou abaixo de 1 milímetro, uma operação, por exemplo, um deslocamento da retina é cerca de 10 vezes inferior a 1 milímetro, como podes imaginar, uma pequeníssima vibração é um autêntico tsunami neste tipo de operações. Tanto que cerca de 1 em cada 5 operações neste instituto tiveram que ser canceladas precisamente devido a este tipo de vibrações. E só para ficar espantada,
De onde é que vem este tipo de vibrações? Ou de onde é que está a culpa? Bom, a culpa se calhar está no próprio edifício em si. São edifícios, há cada vez mais edifícios desse tipo que são construídos através de aço e de vidro, que são edifícios lindíssimos, eis o exemplo, só que tem um problema. Há um certo tipo de vibrações que conseguem penetrar neste edifício e conseguem mesmo chegar à sala de operações. Há vibrações de grande frequência, que são, enfim, provocados por movimentos muito rápidos, que podem ocorrer junto do hospital, e depois há vibrações de baixa frequência. Só para teres uma ideia, o próprio vento à volta deste edifício contribui com vibrações de baixa frequência para este tipo de cirurgia. São vibrações 100 vezes abaixo a dimensão do próprio cabelo humano. Portanto, mas mesmo isso é extremamente danoso para uma operação. E agora perguntas, de onde é que vem o espaço? O espaço vem na forma de colibri. É que o Darwin era uma missão da Agência Espacial Europeia, constituía em 4 ou 5 telescópios que tinham como missão encontrar planetas parecidos com a Terra à volta de outras estrelas. Eu dizia tinha essa missão porque foi um telescópio que não chegou a ver a luz do dia, ficou apenas pelo papel. Mas o mais engraçado desta história é que os engenheiros, quando estavam a construir este tipo de telescópios, eles tinham que fazer, no fundo são telescópios que iam juntar a luz captada por 4 ou 5 telescópios e, portanto, tinham que estar muito bem alinhados para formar essa imagem, digamos assim. Mas os engenheiros, quando estavam a construir estes telescópios, tinham um problema muito parecido com o que tinham os cirurgiões. É que o sítio onde estavam a trabalhar também sofria precisamente uma série de vibrações que impedia a construção daquele tipo de telescópios. Então o que é que eles inventaram? Inventaram precisamente aquilo que nós estamos a ver. Um dispositivo que consegue anular, contrabalançar, digamos assim, os 6 graus de liberdade que pode ter algo que esteja a mover-se. Este vídeo é particularmente elucidativo sobre o poder deste tipo de aplicação, que os engenheiros deram o nome de colibri, ou de beija-flor, precisamente devido à frequência das asas do colibri. E agora, este senhor está a bater precisamente na mesa e repara como não há qualquer tipo de oscilação naquele ecrã que nós estamos a ver no monitor. E, portanto, este tipo de aplicações foi, no fundo, transferido da questão aeroespacial ou da questão espacial para o dia-a-dia e, sobretudo, para uma questão médica. Os cirurgiões desta universidade estão extremamente felizes com este tipo de aplicações, que já está a ser testado para outro tipo de cirurgias. E mais interessante do que isso, é um dispositivo que também já está a ser pensado e utilizado para outras partes do mundo. Portanto, é mais uma contribuição espacial e aeroespacial para o dia-a-dia e, sobretudo, para a nossa própria saúde. E vamos à sugestão, ou às sugestões da semana. Vamos às sugestões da semana dos nossos livros. Eu vou começar com uma brincadeira aqui com os nossos telespectadores. Este livro, A Minha Breve História, é uma das sugestões da Gradiva, das novidades literais da Gradiva, e eu fiz questão de esconder o autor, por uma razão muito simples. Esta é a autobiografia deste senhor que nós estamos aqui a ver, este senhor que está assim numa pose heroica, quase que parece que está a declamar, e nós não estamos nada habituados a vê-lo assim. Se eu retirar a folha, podemos ver que esta é a autobiografia de Stephen Hawking, que nós estamos habituados a ver, infelizmente, em outro tipo de poses, e é uma autobiografia muito pequenina, são um pouco mais de 100 páginas, absolutamente deliciosas, em que ele conta a sua vida com um particular humor e sem qualquer dose de dramatismo, apesar da doença que ele tem e que o impossibilita fazer, obviamente, certas coisas. Mas é, de facto, um livro absolutamente apaixonante sobre a vida de um dos maiores génios científicos do nosso tempo. Depois, da Bertrand Editora e de Daniel Wilson, Robopocalypse. É mais um livro da área de ficção científica que pega naquela temática de um dia, será que os robôs vão mandar na humanidade? Até que ponto é que eles vão ter uma intervenção muito direta, precisamente, no desenrolar da humanidade? E este é um livro que não só tem a aprovação do grande gênio Stephen King, mas também, curiosamente, os direitos já foram comprados por Steven Spielberg para adaptá-lo para a 7ª arte. E olha, hoje é dia de Oscars, portanto, é uma boa coincidência. E, por último, da Temas e Debates, é o último livro de Jared Diamond e que foi o vencedor de um prémio de livros de ciência da Royal Society,
O terceiro chimpanzé, a evolução e o futuro do animal humano. Apesar desta ser uma rubrica especial, não deixa de ser interessante trazer este livro, acho eu, por uma razão muito simples. Neste livro, Jared Diamond faz uma grande análise sobre o que é que vai ser o futuro da humanidade. E tem um capítulo, tem um ensaio reservado sobre a nossa presença no universo e como é que podem ser vistas as nossas tentativas de tentar descobrir vida inteligente lá fora. Ele tem uma opinião, curiosamente, muito diferente daquilo que é a opinião mais ou menos dominante. Ele tem uma opinião muito pessimista sobre a posição do homem no cosmos e até chega mesmo a dizer que talvez seja melhor nós não darmos a entender a qualquer civilização que esteja lá fora que nós estamos aqui, porque nós fomos tão maus para outros membros deste planeta que se calhar os outros devem julgar pela nossa medida. Miguel, obrigada. Até o próximo fim de semana.